Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como sempre falo e repito, é um prazer ter vocês aqui para toda semana considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo da Sentinela, o estudo 46, que tem o tema Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria, da semana 9 a 15 de janeiro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre continuar lhe dando a força, derramando seu Espírito Santo em sua vida para que você possa sempre ter a vontade de fazer a vontade do Pai. Vamos agora juntos considerar o estudo da Sentinela, como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria. Então, para darmos início a esse estudo, vamos pedir uma bênção de Jeová através de uma oração. Então, fechem os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Jeová. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, bom Deus, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por ter nos dado a oportunidade de mais uma vez acordarmos com vida e saber que somos abençoados por Ti. Temos essa vida para lhe servir, para lhe agradar e que por meio de nossas ações, nossas condutas, possamos realmente mostrar que somos Suas testemunhas. Continue, por favor, bom Deus, abençoando e protegendo as nossas famílias, para que assim possamos lidar com as adversidades da vida, enfrentando as situações adversas, mas sempre aplicando a orientação da Palavra de Deus, para que assim possamos tomar sempre boas ações e boas decisões. E que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa continuar nos ajudando nesse sentido. Nos ajude agora nesse momento, para que possamos ter um bom estudo da Sentinela e observar durante o mesmo como podemos continuar tendo alegria e continuar perseverando, para que assim possamos receber essa bênção tão aguardada. Derrame sobre nós o seu Espírito Santo, para que assim possamos entender a matéria e tirar pleno proveito. Muito obrigado, bom Deus e Pai, por tudo o Senhor tem nos dado. Sabemos, no entanto, que nada do Senhor nós merecemos e reconhecemos isso. Mas se lhe pedimos qualquer coisa, é sempre em nome e mérito do seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos iniciar fazendo a leitura, iremos fazer as perguntas e depois obteremos as respostas. Então o texto temático Isaías 30, 18. Jeová espera pacientemente para lhe mostrar favor e se levantará para ter misericórdia de vocês. Então, o que vamos ver nesse estudo? Neste estudo, veremos 3 coisas que Jeová usa para ajudar seus servos a enfrentar os desafios da vida com alegria. Vamos estudar alguns versículos do capítulo 30 de Isaías. Seremos lembrados da importância de sempre orarmos a Jeová, estudarmos sua palavra e meditarmos nas bênçãos que recebemos agora e que teremos no futuro. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e do 2, que diz assim: Jeová pode nos ajudar a lidar com os desafios que enfrentamos na vida e a ter alegria em nosso serviço a Ele. Como Jeová faz isso? E como podemos tirar o máximo de proveito da ajuda que Ele nos dá? Este estudo vai nos ajudar a achar a resposta a essas perguntas. Mas antes, vamos ver o seguinte: será que Jeová realmente quer nos ajudar? Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo usou uma palavra que nos ajuda a achar a resposta a essa pergunta. Ele escreveu: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a palavra ajudador, usada nesse versículo, se refere a uma pessoa que corre para socorrer alguém. É como se Jeová estivesse correndo para salvar uma pessoa que está em perigo. Com certeza, essa descrição combina perfeitamente com nosso Deus.
Ele quer muito ser o nosso ajudador. Com Jeová ao nosso lado, podemos passar por qualquer provação com alegria. Então a pergunta do 1 e do 2, parte A, que perguntas vamos responder? Então a resposta: como Jeová faz isso e como podemos tirar o máximo de proveito da ajuda que Ele nos dá? E também, será que realmente Jeová quer nos ajudar? Pergunta parte B: que comparação mostra que Jeová quer muito nos ajudar? Resposta: em Hebreus capítulo 13, versículo 6, o apóstolo Paulo ele usou a palavra ajudador. E para muitos estudiosos, a palavra ajudador usada nesse versículo se refere a uma pessoa que corre para socorrer alguém. Então assim é Jeová. Ele corre para salvar uma pessoa em perigo. Então podemos ter certeza que Jeová sempre estará do nosso lado para que possamos enfrentar qualquer provação com alegria. Leitura do 3. Como Jeová nos ajuda a enfrentar dificuldade com alegria? Para responder essa pergunta, vamos considerar algumas partes do livro de Isaías. Esse livro tem muitas profecias que se aplicam a nós. E Isaías descreveu a Jeová de uma maneira fácil de entender. Vamos estudar o capítulo 30, onde o profeta usou várias comparações que nos ajudam a ver que Jeová cuida de seu povo. Jeová faz isso, primeiro, por escutar com atenção nossas orações e responder a elas. Segundo, por nos dar orientações. E terceiro, por nos abençoar agora e também no futuro. Então vamos examinar essas 3 ajudas que Jeová nos dá. Pergunta: de que 3 maneiras Jeová nos ajuda a enfrentar nossas dificuldades com alegria? Então a primeira, resposta: por escutar com atenção nossas orações e responder a elas. Segunda, por nos dar orientações. E terceira, por nos abençoar agora e também no futuro. Primeiro subtítulo: Jeová nos escuta. Leitura do 4. No início do capítulo 30 de Isaías, Jeová descreve os judeus como filhos obstinados, que acumulavam pecado sobre pecado. Jeová ainda disse: eles são um povo rebelde, filhos que não querem ouvir a lei de Jeová. Isaías predisse que Jeová permitiria que seu povo fosse punido, porque eles não quiseram ouvir a sua palavra. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado como cativo para a Babilônia. Mas alguns dos judeus eram fiéis. Isaías tinha uma mensagem de esperança para eles. Ele disse que um dia Jeová permitiria que eles voltassem a viver em Jerusalém. Essa promessa se cumpriu quando Jeová libertou seu povo de Babilônia. Mas isso demorou vários anos para acontecer. E as palavras "Jeová espera pacientemente para lhe mostrar favor" deixavam isso claro. No total, os israelitas ficaram 70 anos em Babilônia, até que alguns tiveram permissão de voltar para Jerusalém. Todas as lágrimas de tristeza que eles derramaram quando estavam em Babilônia se transformaram em lágrimas de alegria. Então a pergunta parte A: como Jeová se referiu aos judeus da época de Isaías e o que Jeová permitiu que acontecesse com eles? Então a resposta: Jeová chamou eles de povo rebeldes, filhos que não querem ouvir a lei de Jeová. Então Jeová ele permitiu que o seu povo fosse punido, porque não quiseram ouvir a sua palavra. Parte B: que esperança Jeová deu para os judeus fiéis? Então a resposta: Jeová ele permitiu que aqueles que eram fiéis um dia voltassem a morar em Jerusalém. Embora demorou 70 anos, mas eles tiveram permissão de voltar para Jerusalém e morar ali. Vamos fazer a leitura de Isaías 30, 18 e 19. Passa a nos dizer assim: mas Jeová espera pacientemente para lhe mostrar favor, e se levantará para ter misericórdia de vocês. Porque Jeová é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera.
Quando o povo morar em Sião, em Jerusalém, você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor. Muito bem, vamos fazer a leitura do 5. Podemos ser muito encorajados com as palavras de Isaías 30:19, que diz: quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Essas palavras consoladoras nos garantem que Jeová escuta com atenção quando pedimos a ajuda dele e que ele responde sem demora nossas orações. Isaías acrescentou: ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor. Isso nos lembra que o nosso Pai quer muito cuidar daqueles que se achegam a ele. Saber disso vai nos ajudar a perseverar com alegria. Pergunta: que garantia Isaías 30:19 nos dá? Resposta: ali mostra que quando clamamos por ajuda, Jeová irá mostrar favor e garante que Jeová escuta nossas orações e responderá assim que ouvi-las. Saber disso com certeza nos ajuda a perseverar com alegria. Leitura do 6. O texto de Isaías 30:19 nos dá a garantia de que Jeová escuta com atenção a oração de cada um de nós. Como sabemos disso? No capítulo 30, Jeová várias vezes se refere ao seu povo usando a palavra vocês, ou seja, se refere a eles como grupo. Mas no versículo 19, Jeová usa a palavra você, porque ele está falando com seus servos individualmente. Isaías escreveu: você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Ele lhe responderá. Como pai amoroso, Jeová nunca diria para um filho desanimado: você tem que ser forte, igual ao seu irmão. Pelo contrário, ele se preocupa com cada um de nós e dá atenção pessoal às nossas orações. Pergunta: como as palavras de Isaías mostram que Jeová escuta as orações de cada um de seus servos? Então a resposta: no versículo 19, Jeová usa a palavra você. Então ele mostra favor para pessoas individuais, para cada um de vocês. Então Jeová nunca vai comparar um filho seu com outro. Pelo contrário, ele vai dar atenção individual às nossas orações e irá respondê-las. Leitura do 7. Quando oramos a Deus sobre algo que está nos preocupando, pode ser que a primeira coisa que Jeová faça é nos dar forças para lidar com aquela situação. Mas, se o problema continuar, talvez vamos precisar pedir constantemente a ajuda dele. Na verdade, é exatamente isso que Jeová quer que façamos. As palavras de Isaías dão a entender isso. Ele escreveu: não deem descanso a Jeová. O que isso significa? Temos que ser tão persistentes em nossas orações que é como se não deixássemos Jeová descansar. As palavras de Isaías nos lembram do que Jesus falou sobre a oração em Lucas 11, 8-10 e o 13. Ali Jesus nos incentivou a orar com persistência e ousadia e a persistir em pedir Espírito Santo. Também podemos implorar a Jeová que nos dê sabedoria para tomar boas decisões. Pergunta: como Isaías e Jesus mostraram que é muito importante persistir em oração? Então a resposta: Isaías ele deu a entender isso quando escreveu: não deem descanso a Jeová. Então ele quis dizer que nós devemos ser persistentes em nossas orações, como se nós não deixássemos Jeová descansar. E foi exatamente isso que Jesus ensinou também, quando disse: ore com persistência e ousadia e persista em pedir Espírito Santo. Então, temos que implorar a Jeová sabedoria para tomar boas decisões. Segundo o subtítulo, Jeová nos dá orientação. Então, antes da leitura do 8, vamos ler Isaías 30, 20 e o 21, que diz assim: embora Jeová lhes dê o pão da aflição e a água da opressão, seu grandioso instrutor não se esconderá mais.
Você verá seu grandioso instrutor com seus próprios olhos. E, caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, andem nele. Leitura. Quando o exército de Babilônia cercou a cidade de Jerusalém durante 1 ano e meio, os problemas e as dificuldades passaram a fazer parte do dia a dia do povo. Mas, de acordo com os versículos 20 e 21, Jeová prometeu que, se os judeus se arrependessem e mudassem de atitude, ele os salvaria. Isaías chamou Jeová de grandioso instrutor e disse ao povo que Jeová os ensinaria a adorá-lo da maneira certa. Isso se cumpriu quando os judeus foram libertados de Babilônia. Realmente, Jeová foi um grandioso instrutor e, seguindo a orientação dele, os judeus conseguiram restaurar a adoração pura. Hoje também somos muito abençoados por ter a Jeová como nosso grandioso instrutor. Pergunta: como as palavras de Isaías 30, 20 e 21 se cumpriram com os judeus? Então a resposta: isso se cumpriu quando os judeus foram libertados de Babilônia, e Jeová se tornou para eles um grandioso instrutor. Então, quando os judeus seguiram a orientação de Jeová, eles conseguiram restaurar a adoração pura. Vamos fazer agora a leitura do 9, que diz assim: em Isaías 30, 20 e 21, somos comparados a estudantes que são ensinados por Jeová. Nosso Deus nos ensina de duas maneiras. Isaías diz qual é a primeira: você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos. Aqui é como se um instrutor estivesse na frente dos estudantes. Nós somos como esses estudantes e temos o grande privilégio de sermos ensinados por Jeová. Ele faz isso nos dando orientações claras por meio de sua organização. E somos muito gratos por isso. Recebemos instruções de muitas maneiras. Por exemplo, nas reuniões, nos congressos, nas publicações e no JW Broadcast. Tudo isso nos ajuda a perseverar com alegria em qualquer provação que enfrentemos. Pergunta: qual é uma das maneiras de Jeová nos orientar hoje? Então a resposta: Jeová hoje nos instrui de muitas maneiras por meio de sua organização. Então ele nos dá reuniões, congresso, publicações e o site jw.org. Então, por meio desses alimentos espirituais, iremos conseguir perseverar com alegria em qualquer provação que enfrentemos. Leitura do 10. Isaías menciona outra maneira de Jeová nos instruir. Ele disse: seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra. Aqui Isaías descreve a Jeová como um instrutor atento que anda atrás de seus estudantes e aponta para a frente, mostrando o caminho que devem seguir. Hoje também ouvimos a voz de Deus atrás de nós. De que maneira? As palavras inspiradas de Deus foram registradas na Bíblia há muito tempo. Então, quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos ouvindo a voz de Jeová atrás de nós. Pergunta: em que sentido ouvimos a palavra de Deus atrás de nós? Então a resposta é quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando fazemos isso, ouvimos a voz de Jeová atrás de nós. Leitura do 11. Como podemos tirar o máximo de proveito das orientações que Jeová nos dá através da organização e da Bíblia? Primeiro, Isaías disse: este é o caminho. E depois ele acrescentou: andem nele. Então, saber qual é o caminho não é tudo. Nós também precisamos andar nele. Através da Bíblia e das instruções que recebemos da organização, aprendemos a fazer o que Jeová quer de nós. Jeová também nos ensina a aplicar o que aprendemos. Para perseverar com alegria em nosso serviço a Jeová, precisamos saber qual é o caminho e andar nele. Só assim Jeová vai nos abençoar. Pergunta: para perseverarmos com alegria, o que precisamos fazer e por quê? Então a resposta: nós precisamos saber não só qual é o caminho, mas principalmente andar nele. Porque somente assim iremos perseverar com alegria em nosso serviço a Jeová. Terceiro subtítulo: somos abençoados por Jeová.
Então, antes da leitura, vamos fazer a leitura do texto de Isaías 30, do 23 ao 26, que diz assim: E ele dará chuva para a semente que você semear na terra, e o pão que a terra produzir será abundante e nutritivo. Naquele dia, seus rebanhos pastarão em lugares espaçosos, e os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azeda, separada da palha com a pá e com o forcado. E em todo monte alto, e em toda colina elevada, haverá riachos e cursos de água, no dia da grande matança, quando as torres caírem. E a luz da lua cheia se tornará como a luz do sol, e a luz do sol se tornará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que Jeová enfaixar a ferida do seu povo e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Leitura. Como essa profecia se cumpriu com os judeus que voltaram para a terra de Israel depois de tantos anos em Babilônia? Eles receberam muitas bênçãos. Em sentido físico, Jeová os abençoou com bastante alimento. E o mais importante, em sentido espiritual, eles receberam tudo o que precisavam para se aproximar de Jeová e adorá-lo do modo certo. Naquela época, o povo de Deus foi abençoado como nunca antes. O versículo 26 mostra que Jeová aumentou muito mais a luz espiritual, ajudando seu povo a entender melhor sua palavra. As bênçãos de Jeová ajudaram seus servos a ter uma boa condição de coração. Assim, eles podiam servir a ele com alegria e determinação. Pergunta: de acordo com Isaías 30, 23 ao 26, como Jeová abençoaria seu povo? Então a resposta: em sentido físico, Jeová abençoou a eles dando bastante alimento. E em sentido espiritual, eles receberam tudo o que precisavam para se aproximar de Jeová e adorá-lo da maneira correta. Então eles foram abençoados por ter aumentado a luz espiritual e ter ajudado o povo a entender melhor a sua palavra. Leitura do 13. Será que a profecia sobre a restauração da adoração pura se aplica nós hoje? Com certeza. Desde 1919, milhões de pessoas deixaram de ser prisioneiras de Babilônia a Grande, isto é, as religiões falsas do mundo. Elas foram conduzidas a um lugar muito melhor do que a terra prometida do antigo Israel. Elas entraram no paraíso espiritual. O que é esse paraíso espiritual? Pergunta: como a profecia de restauração da adoração pura está se cumprindo em nossa época? Então a resposta: desde 1919, milhões de pessoas deixaram religiões falsas e foram conduzidas a um paraíso espiritual. Leitura do 14. Desde 1919, os ungidos vivem no paraíso espiritual. Com o passar do tempo, as outras ovelhas, aqueles que têm a esperança de viver para sempre na terra, também passaram a viver nesse paraíso espiritual e a receber as muitas bênçãos de Jeová. Pergunta: o que é o paraíso espiritual? E quem vive nele hoje? Então a resposta: o paraíso espiritual é a condição espiritual que nós vivemos hoje, a tranquilidade, a condição do coração, seguindo a Jeová e adorando a Ele da maneira correta. E quem vive nele hoje são os 144 mil e também a grande multidão que tem a esperança de viver na terra. Leitura do 15. Onde podemos encontrar hoje esse paraíso espiritual? O povo de Jeová pode ser encontrado na terra inteira. Por isso, podemos dizer que o paraíso espiritual existe em todo o mundo. Então, não importa onde a gente viva, podemos estar nesse paraíso espiritual desde que apoiemos de maneira ativa a adoração pura. Então a pergunta do 15, onde fica o paraíso espiritual? Então a resposta, o paraíso espiritual fica em todo mundo, onde existem aqueles que fazem a vontade de Jeová. Leitura do 16. Para continuarmos no paraíso espiritual, precisamos, entre outras coisas, mostrar apreço pela família espiritual que temos no mundo todo. Como podemos fazer isso? Fazemos isso por focar nas qualidades e não nas imperfeições daqueles que também moram no paraíso espiritual.
Pense na seguinte comparação. Quando visitamos um parque bonito, vemos muitas árvores diferentes, cada um com sua própria beleza e também seus defeitos. Mas a gente se concentra na beleza do parque como um todo, e não nos defeitos ou nas diferenças que poderiam encontrar nas árvores. Da mesma maneira, assim como as árvores de um parque, encontramos muitos irmãos diferentes nas congregações. Mas não podemos permitir que nossas imperfeições ou as imperfeições de outros nos impeçam de ver a beleza da união da família de Deus. Pergunta: o que é necessário fazer para vermos a beleza do paraíso espiritual? Então a resposta: devemos nos concentrar na beleza do modo geral, não em coisas individuais, para que assim possamos realmente ver a beleza da união da família de Deus. Leitura do 17. Como é que cada um de nós pode contribuir para a união do povo de Deus? Sendo pacificadores. Cada vez que tomamos a iniciativa para manter a paz com outros na congregação, estamos contribuindo para a beleza do paraíso espiritual. Precisamos lembrar que Jeová atraiu cada pessoa que está no paraíso espiritual para adorá-lo da maneira pura. Imagine como Jeová deve se sentir feliz quando vê que estamos nos esforçando para fortalecer a paz e a união entre os seus servos, que ele considera tão preciosos. Pergunta: o que cada um de nós pode fazer para contribuir para a união da congregação? Então a resposta: sendo pacificadores. Então, quando tomamos a iniciativa para manter a paz com outros na congregação, estamos contribuindo para a beleza do paraíso espiritual. Leitura do 18. Jeová dá muitas coisas boas para seus servos. Para tirar o máximo de proveito delas, precisamos meditar no que estudamos na Palavra de Deus e em nossas publicações. É isso que vai nos motivar a mostrar ternos sentimentos uns pelos outros e o amor fraternal. Quando meditamos nas bênçãos que já temos, fortalecemos nossa amizade com Jeová. E, quando meditamos nas bênçãos que Jeová nos dará no futuro, nossa esperança se torna mais real para nós. Tudo isso vai nos ajudar a servir a Jeová com alegria. Pergunta do 18. Sobre o que devemos sempre meditar e por quê? Então a resposta: devemos meditar no que estudamos na Palavra de Deus e nas publicações, para que assim possamos fortalecer a nossa amizade com Jeová e fazer com que o futuro, essa esperança maravilhosa, se torne real para nós hoje. O último subtítulo: Decididos a perseverar. Leitura do 19. Jeová se levantará a nosso favor quando trouxer o fim deste mundo mau. Temos certeza de que Jeová, o Deus de justiça, não vai permitir que o mundo de Satanás exista nem sequer um dia a mais do que é preciso. Esperamos com paciência o dia em que ficaremos livres deste mundo mau. Nesse meio tempo, estamos determinados a dar valor ao privilégio da oração, a aplicar o que aprendemos da Bíblia e a meditar em nossas bênçãos. Se fizermos isso, Jeová vai nos ajudar a perseverar com alegria em nossa adoração a Ele. Pergunta, parte A. De acordo com Isaías 30:18, que certeza podemos ter? Então a resposta: nós temos a certeza que Jeová irá se levantar em nosso favor e que também Ele, como um Deus de justiça, Ele não vai permitir que o mundo de Satanás permaneça ou exista nem sequer por mais um dia. Parte B. O que vai nos ajudar a perseverar com alegria? Então a resposta: precisamos dar valor ao privilégio da oração, aplicar o que aprendemos na Palavra de Deus e meditar nessas bênçãos. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. Como o capítulo 30 de Isaías nos lembra que Jeová quer nos escutar? Então a resposta: aprendemos que Jeová ele sempre ouve o clamor de ajuda e ele vai responder assim que ouvir o nosso clamor. Então isso nos faz lembrar que Jeová ele cuida daqueles que se achegam a ele.
para que assim possamos continuar a perseverar com alegria. A segunda pergunta: como o capítulo 30 de Isaías nos lembra que Jeová quer nos orientar? Resposta: Isaías compara Jeová como um grandioso instrutor, aquele que orienta os seus estudantes. Então isso demonstra para nós que Jeová está pronto para nos orientar e nos dar a direção. Ele faz isso por meio de reuniões, congressos, publicações, pelo site. E isso tudo nos ajuda a perseverar com alegria as provações. E a última pergunta: como o capítulo 30 de Isaías nos lembra que Jeová quer nos abençoar? Então a resposta: assim como Jeová abençoou o seu povo, não só dando fartura de alimento, mas também em sentido espiritual, Jeová faz isso na nossa época. Desde 1919, o povo tem deixado a religião falsa e indo para o paraíso espiritual, onde lá já estão os ungidos e as outras ovelhas que têm esperança de vida eterna. Então podemos perceber que nesse paraíso espiritual nós somos muito abençoados por Jeová. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se tiverem algum comentário, deixe lá no final do vídeo, para que assim possa ter intercâmbio de encorajamento junto com seus irmãos. Vamos finalizar nossa consideração assim como nós iniciamos, agradecendo a Deus por esse banquete espiritual. Então, oremos. Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse estudo que acabamos de ter. Com certeza foi muito proveitoso e encorajador para nós entender que o Senhor nos ouve, nos escuta e quer nos abençoar. Que nós possamos continuar aplicando essas orientações magníficas em nossa vida, para que assim possamos ser abençoados por Ti, não só agora por viver no paraíso espiritual, mas no futuro, onde viveremos para sempre em um paraíso espiritual e físico. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dando a força necessária para enfrentar as nossas dificuldades, mas que no final sair vencedores, assim como o Seu Filho. Muito obrigado, Pai, por esse estudo, por ter nos orientado através de Sua palavra. Abençoe nossos irmãos ao redor do mundo que passam por dificuldade, por perseguição. Outros estão sendo presos injustamente, mas que o Senhor possa derramar Seu Espírito Santo e que eles possam continuar firmes na fé. Abençoe a todos que passam por, talvez, debilitações físicas, problemas de saúde, que todos possam ser resguardados por Ti e por Seu Filho. Bom Pai, sabemos que nada do Senhor nós merecemos, somos falhos, somos pecadores e erramos a todo momento. Mas através de Sua misericórdia e do resgate fornecido por Ti, através de Cristo Jesus, é que nós lhe pedimos e agradecemos sempre. Amém. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado por estar aqui presente e espero que vocês possam ter uma boa reunião e um bom estudo. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.